Ao longo deste ano de 2023, eu disse aqui no canal algumas vezes, nas lives principalmente, que o Santos ele precisava já nesta oportunidade, precisa pensar nisso no futuro, a contratar jogadores que sejam atletas que entreguem muito além da habilidade com os pés e de capacidade cognitiva para entender o futebol como um todo, como um jogo, né? Aliás, hoje até essa capacidade cognitiva de entender o futebol como um todo é difícil. Você não encontra jogadores assim tão facilmente inteligentes no aspecto tático. Você tem muitos atletas que atuam de forma individualista, na base da solução própria, jogadores que atuam de forma intuitiva, e eu não acho que isso seja ruim, mas isso precisa ser canalizado para que as coisas funcionem de forma correta. Mas eu destaquei ao longo desta temporada, e continuo achando que tem que ser assim, que é preciso contratar o combo que inclui a capacidade do cidadão, do profissional, entender o solo sagrado onde ele pisa, de ser profissional realmente na acepção da palavra, não ser profissional apenas para receber o dinheiro no fim do mês. Ele tem que ser aquele profissional que, por exemplo, diante de uma crise, se recusa a ganhar bicho, premiação, para cumprir a obrigação dele, né? Vejam, por exemplo, aí a situação do Soteldo, das informações que surgem. Ele diz que não quer jogar a segunda divisão, que ele quer manter os vencimentos que ele tem hoje. Por isso é muito provável que ele vá para o Grêmio, ou talvez para o Bahia, mas muito provavelmente para o Grêmio. É nessas horas que a gente fica pensando por que raios nós demos a camisa 10 do Santos para um cidadão como esse? Por que raios, tantas e tantas vezes, a torcida endeusou um cidadão como esse? Entre outros, não só o Soteldo, entre outros, que decepcionaram demais neste ano de 2023 até em edições anteriores. Há, por exemplo, no elenco do Santos um caso ainda mais emblemático, que é o do Lucas Lima. O jogador que foi muito bem aqui quando surgiu para o futebol, porque tudo que aconteceu antes dele chegar ao Santos era irrelevante. Passagem dele pelo Internacional, pelo Sport, pela Inter de Limeira, o Lucas Lima era um zero à esquerda. Ele virou o que virou, conseguiu dinheiro para arrumar os dentes, a orelha, fazer a harmonização facial e tal, depois que ele jogou no Santos. Fez um gol de título paulista em cobrança de pênaltis, chegou à seleção brasileira, jogou muito bem no Santos, jogou. Mas de repente, um belo momento, ele começou a achar que ele não precisava se esforçar mais tanto assim. E aí ele foi para o Palmeiras e tirou sarro do Santos. E no Palmeiras ele fracassou, como ele fracassou no Fortaleza. E ainda ganhou a chance de se redimir voltando ao Santos. E apesar de alguns números aí de assistências e passes e tal, ele foi muito abaixo do que se necessitava para um meio-campista. E o próprio comportamento dele, né, aquela coisa de estar sempre rindo, apesar de eu achar que isso é algo da personalidade dele, tem gente que ri de nervoso, né? Mas passa uma sensação muito ruim para o torcedor. O Lucas Lima é o caso de alguém que teve uma segunda chance. Aliás, o Soteldo também teve uma segunda chance, porque o Santos trouxe, ele foi um jogador reconhecido pelo mundo depois que veio para o Santos. Saiu, foi para a América do Norte, teve duas experiências, não foi bem, voltou e aqui foi muito mal. Fez um gol, deu algumas assistências, quase não jogou porque vivia lesionado. Então nós temos diante de nós dois casos de jogadores que tecnicamente até poderiam contribuir. Aliás, o Soteldo tem uma estatística em que ele é o principal jogador em termos de dribles que se transformam em oportunidade. Acho que é um negócio assim. Não vou lembrar agora também, isso pouco importa. Mas a estatística, o número, pouco importa se não tiver entrega dentro de campo, né?
Ah, mas os números são importantes. Sim, só que no caso desses dois, eles tinham que ter entregue muito mais, tinham que ter entregado muito mais, pela qualidade que eles têm. No caso do Lucas Lima, eu até acho que fisicamente ele já é um jogador que não tem mais o que agregar. Acho que ele não consegue mais também. Então, são jogadores que claramente precisam ir embora do Santos. Né? Postura completamente diferente. E até como exemplo, né? Marcelo Fernandes até defendia, né? Os caras treinam e tal, mas não dá só para ser o jogador que faz aquilo que se espera, aquilo que é o combinado. É preciso ir além. E vendo os nomes que o clube trabalha hoje para o futuro, alguns dão a sensação de que vão se entregar para a causa do Santos em 2024 de uma forma muito melhor. Comparação, por exemplo, do Juliano com o Lucas Lima. Nos números, talvez o Lucas Lima tenha sido melhor. Mas na postura, no comportamento, na entrega, será que na Série B o Lucas Lima ia ser tão importante para o Santos ou o Juliano seria mais? Será que trazer um zagueiro experiente como o Gil e que nunca se envolveu em polêmica, né? Que aliás fez gols importantes para o Corinthians, que escapou do rebaixamento também nessa temporada, tem experiência, o Santos tem um menino subindo aí que é o Jair, e é preciso ter um tipo de liderança diferente entre os zagueiros. Então, o Santos busca reforços, jogadores que tecnicamente possam compor, não precisa jogar todas as partidas, mas que façam parte do grupo. Aliás, eu até disse no vídeo anterior, até agora não se falava em zagueiro. Nesta quarta-feira surgiu o nome do Gil. Então eu acho que é uma junção de fatores. É a quantidade que o elenco vai precisar e o exemplo que o Gil pode dar para o Jair e até para outros jogadores. Que o Juliano talvez possa dar e que o Lucas Lima talvez não desse. E por aí vai. Sobre isso eu falo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com isso trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, unitar.beef, no WhatsApp 11 987984884, 11 987984884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retira em loco com meu amigo Marcão, ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa, e dizendo que viu aqui no canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao canal, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também ajuda muito o reconhecimento do nosso trabalho. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhar os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou aqui citar 3 reportagens do dia. Uma sobre personagens que eu já falei aqui, Gil e Lucas Lima, e há uma terceira também. Começando com o Gil, notícia do UOL, da Gabriela Brino, que está agora responsável pelo Santos, e do Lucas Mussetti. Um abraço para o Mussetti, boa sorte para ele na sequência da carreira. Está deixando a cobertura do Santos, ele vai ser setorista do Corinthians. E aí, neste trabalho conjunto do setorista do Corinthians com a setorista do Santos, aqui o Santos dizendo que tem interesse no zagueiro Gil, que deixou o Corinthians. O Santos iniciou negociação para contratar o Gil, que está livre no mercado, após deixar o Clube de Parque São Jorge. O Santos entende que precisa de uma liderança na defesa e vê Gil, de 36 anos, com um bom perfil. O técnico Fábio Carille trabalhou com o atleta. A ideia do Santos é assinar contrato de 1 ano com o Gil, com salários dentro da nova realidade financeira para a Série B. O Santos conta com Joaquim, João Basso, Messias, Jair e Alex para a zaga. Joaquim, Basso e Messias têm futuro incerto, diz a matéria. E há ainda o Luiz Felipe, né, que está voltando aí de empréstimo.
Eu acho que nessa relação aqui eu contaria muito mais com o Luiz Felipe do que com o Alex. Eu acredito. O Gil pode tirar espaço do crescimento do Jair só se o Fábio Carille tiver dado com a cabeça na quina de algum lugar assim que desceu no CT Pelé. Porque este é o ano em que o Jair tem que jogar. Desculpa. Se vai ser 3 zagueiros, o Jair tem que jogar. Se for 2 zagueiros, o Jair tem que jogar. Aí escolhe um para jogar com ele. Vai ser o Joaquim? Vai ser o Gil? Não sei. Mas eu estou dizendo aqui claramente que se o Santos começar a temporada sem o Jair como titular, é um negócio absurdo. Pode parecer incoerente, porque, por exemplo, eu já falei aqui sobre jogadores jovens que são queimados. Atacantes, como o Ângelo, ou como aconteceu com o zagueiro Kaique. Mas pelo pouco que eu já vi do Jair, tanto na base quanto nos pouquíssimos minutos que ele jogou no profissional, ele tem uma postura muito diferente e uma maturidade acima do esperado para a idade dele e uma técnica incomparável em relação aos outros zagueiros do Santos. Então, eu sou a favor da vinda do Gil, acho que pode colaborar, mas o Jair tem que jogar. Ah, mas tem que botar o Joaquim também, então bota 3 zagueiros. Você tem que arrumar um jeito desse moleque jogar no time, tá certo? Isso é um aspecto. Segundo aspecto, em relação ao Lucas Lima. Foi falado nos últimos dias que havia uma possibilidade dele ir para o Cruzeiro, uma possibilidade até do Vasco. O que há de concreto nesse momento é que o pessoal fica fuçando aí as redes sociais do jogador, né? E o portal Meu Peixão descobriu que o Lucas Lima foi lá no Instagram dele e apagou todas as fotos com a camisa do Santos, né? Apagou tudo. Limpou as redes sociais dele, tá zeradinha a conta do Instagram do Lucas Lima, que tem contrato, que foi renovado, né, até o fim de 2025 pelo Poçante Andrés Rueda. E aqui o portal Meu Peixão diz que ao longo da temporada ele oscilou bons e maus momentos. Acabou se tornando reserva no final da temporada, mas foi o garçom do ano com 10 assistências em 50 partidas, né? Mas acho que ele só fez um gol, né? Pouco para um meio-campista. Se não fez um, ele fez aquele contra o Inter, acho que fez os 2. Ele não fez muito gol, não. Ele deve ter feito no máximo uns 2 ou 3. Então, assim, não deixa saudade. Pode ir embora, né? Ele que siga a vida dele, porque o salário que ele ganha precisa ser reaproveitado dentro do contexto atual do Santos. E para fechar, tem a notícia do lance do Rafael Marçom e do Rafael Oliva, acho que é Marçom que fala, né? Que o Santos encaminhou a contratação por empréstimo do lateral esquerdo Jorge, que estava no Fluminense cedido por empréstimo. Ele é do Palmeiras, só que ele teve uma lesão de LCA no joelho, aquela que o cara fica 9 meses parado, e ele está em fase final de recuperação, devendo voltar a tempo de iniciar a pré-temporada. Tem 27 anos e, como disse, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. O Jorge, ele é jovem, tem 27 anos, ele tem uma técnica acima da média, ele tem muita técnica, é um jogador muito qualificado, né? Mas a gente não sabe, com o jogador voltando de lesão, se ele vai ter pique, por exemplo, para ser um lateral esquerdo no elenco santista. Aí eu vou voltar lá para a história do Jair. Para você ter o Jorge, ou ele vai jogar no meio de campo, e eu acho que não deve ter espaço para ele no meio de campo, porque fala assim 5, 6, 7 meio-campistas diferentes para o Santos contratar, fora quem já está aí, né, os meninos da base, por exemplo. Então eu acho difícil que ele seja aproveitado no meio de campo, então ele vai para a lateral mesmo, ou para a ala, o que seria mais inteligente ao meu ver. Você põe os 3 zagueiros e o Jorge de ala para construir pelo lado, sem ter que se preocupar tanto com as costas, porque ele vai estar protegido com os 3 zagueiros, ainda vai ter o Pituca e o Rincon lá. Também acho uma boa possibilidade, né, o Jorge, diante das circunstâncias, para ele se recuperar, né? Ele tem um contrato com o Palmeiras até o final de 2025
viria para o Santos para jogar até o fim de 2024, e aí conforme fosse, talvez o Santos pudesse mantê-lo depois, né, ao final deste empréstimo. Ele esteve por aqui em 2019, disputou 35 jogos, somou 2 gols e 3 assistências. Tecnicamente é um jogador muito acima da média, mas é aquilo, né? Também foi para a Europa, voltou, foi para o Palmeiras, não deu certo, foi para o Fluminense, teve lesão. Preciso que se analise para que o Jorge não vire um novo Jean Lucas, né? Porque o Jean Lucas foi uma decepção completa, ele que deve ir para o Internacional. Então, tem que se conversar com o Jorge. O Galo tem que conversar com o Jorge, o Carille tem que conversar com o Jorge, o Marcelo Teixeira, o Léo, quem quer que esteja no clube, para ver quanto ele está disposto a ajudar o Santos na Série B, né? Se ele estiver bem fisicamente, tecnicamente eu não tenho nada a dizer a respeito do Jorge, mas a cabeça dele tem que estar aqui, né? Se estiver longe, é um problema. Eu espero que dê certo. Gosto do futebol do Jorge, acho um jogador que tem tudo a acrescentar, tá certo? Então, falei aqui neste vídeo de um jogador que pode ser uma novidade, estava no rival, que é o Gil. Um que foi bem no Santos, voltou e foi mal, o Lucas Lima, eu acho que foi mal, apesar desses números de assistência. E o outro que já esteve no Santos foi relativamente bem e que pode voltar. Mas além desses 3 que eu citei, um que pode ir embora e 2 que podem chegar, há também outros tantos nomes que continuam sendo divulgados. Laterais esquerdos, laterais direitos, goleiro John que pode voltar, um monte de meio-campistas, né? O William Bigode, atacante, o Pituca, que já meio que está confirmado. Precisa ver ainda a situação do Furt. Eu tenho uma desconfiança em relação à situação do Furt. Eu acho que o empresário dele deve ter dito assim para a presidência do Santos e para a diretoria: ó, eu até aceito reduzir o meu salário, mas eu quero jogar. Vendam o Marcos Leonardo. Porque se o Marcos Leonardo ficar, o Furt não joga. Porque o Santos não vai querer deixar o moleque no banco porque precisa fazer dinheiro em cima dele em algum momento. Se não for em janeiro, tem que ser no meio do ano. E aí o Marcos Leonardo joga e o Furt fica mais um ano no banco. Eu duvido que ele aceite. Então, para o bem de todo mundo, e quando o presidente Marcelo Teixeira fala de tenho que aceitar uma proposta maior, tudo bem que ele pode pensar em aceitar a proposta maior. Mas eu posso dar uma sugestão, presidente, humildemente? Se não vier a proposta maior, venda pela proposta que tiver. Sabe por quê? Porque o Santos precisa do recurso, o Santos precisa abrir, limpar o cofre do salário hoje do Marcos Leonardo e o Santos precisa abrir caminho para o Furt jogar. É simples assim. Isso porque ainda tem a história do Morelos, que foi um negócio da China que fizeram aí, né? E precisa ver se esse cara vai ser o novo Brian Ruiz, se ele vai sentar no contrato e lá vai ficar ganhando e passeando no shopping aqui em Santos. Ou vai ter que incorporar o cara no elenco e ele vai ser o maior salário de todos, ganhando o equivalente a 2 jogadores e vai destoar do teto salarial do clube. Esse risco a gente corre, né? Mas temos alguns dias aí para a diretoria resolver antes da apresentação dos atletas e o início da pré-temporada. Certamente teremos novidades em breve. Tá bom, meus caros? É isso. Então comentem aí o que vocês acham destes nomes todos que eu citei e das possibilidades para o futuro breve. Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó, 686, Sala 1820, no Blue Office, o site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.